Pinto, para aqui, tem Bento, é gol! Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações também, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito ainda, porque a gente vai falar sobre um desfalque importantíssimo que o Atlético Paranaense vai ter nesta quarta-feira no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Trata-se do meia Terans, para mim o melhor jogador do Atlético Paranaense, que vai jogar no Pachuca, no México, e por isso não estará à disposição do Atlético para enfrentar o Flamengo. E a gente já havia falado sobre isso em outro vídeo, né? É um jogador que muito provavelmente seria titular do time do Atlético Paranaense. Eu não entendo, aliás, porque não era, né? O Terans já fez, inclusive, 9 jogos pelo Atlético Paranaense no atual Campeonato Brasileiro, não poderia ser inscrito por nenhum outro clube. Então não havia possibilidade de algum clube contratar o Terans para jogar ainda nesse Campeonato Brasileiro. Trata-se de um jogador muito bom, meio-campista, o torcedor do Flamengo conhece muito bem ele, e na minha opinião seria titular por causa da lesão do Canóbio, né? O Canóbio é um jogador que veio do Peñarol, prometia ser muito mais do que é, e acabou se machucando, machucou a coxa no jogo contra o Palmeiras. E quem entrou no lugar dele foi justamente o Terans. Então o Atlético perde um jogador importantíssimo para este duelo, né? A gente tem que levar em consideração que o Terans, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu acho que o Filipão errou muito naquela final da Libertadores da América contra o Flamengo. O Terans, ele não jogou, ele entrou no finalzinho, foi a última alteração que o Filipão fez naquele jogo. Aliás, o Filipão errou muitas vezes naquela final, né, em que o Atlético jogou até em determinado momento no primeiro tempo melhor do que o Flamengo. Depois não, depois da expulsão do Pedro Henrique, o Flamengo tomou conta do jogo. Mas naquele jogo, né, quando o Pedro Henrique foi expulso, o técnico Luiz Felipe Scolari colocou o Fernandinho para jogar como zagueiro, marcando o Gabigol nos minutos finais ali do primeiro tempo, né? E não colocou o Matheus Felipe em campo. Então, o Flamengo até consegue seu gol justamente nesse período. Foi um erro do Filipão, e outro erro do Filipão foi ter colocado o Terans ali como uma opção no banco de reservas, a última opção dele, tanto que quando entrou ele deu um certo trabalho, mesmo o Atlético Paranaense tendo um jogador a menos naquela partida. Então, grande notícia para o torcedor do Flamengo, a ausência do Terans nesse confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, jogo válido na partida de ida, né, da Copa do Brasil. É óbvio que a gente tem que falar aqui sobre o mercado da bola, muito intenso, né, para o Flamengo, propostas chegando e tal. A gente abordou em outro vídeo a questão do Pedro, né, que recebeu uma proposta salarial 6 vezes maior do que aquela que ele recebe no Flamengo, do que o salário que ele recebe no Flamengo, e o jogador no primeiro momento disse não. Até muita gente falou assim, porque eu botei na manchete, né, no título do vídeo, que ele poderia sair. Gente, é o seguinte, se o Al Hilal, que é o time do Jorge Jesus, e fez essa proposta, pagar a multa rescisória, não tem o que se fazer, né? O jogador, claro, querendo jogar e receber mais dinheiro, não tem o que se fazer, né? O Terans não, né? O Pedro, se pagarem a multa rescisória e chegarem a um acordo com o jogador, não tem o que se fazer, o Pedro vai jogar na Arábia Saudita, né? Muita gente no clube de membros, aliás, seja sócio do clube de membros também, é só clicar no botão aqui embaixo, falou sobre o meu amigo Alexandre Aragão, inclusive, sobre a possibilidade de o Flamengo contratar um jogador do River Plate, o Lucas Beltrán, que é bom centroavante e tal. Acho pouco provável que o River Plate ceda o seu bom centroavante, aliás, mais um bom centroavante revelado pelo time do River Plate, para o Flamengo, concorrente direto ali na disputa pela Copa Libertadores da América, tá? Eu iria atrás e insistiria no De La Cruz, mas o De La Cruz é uma negociação muito distante. Então, assim, falando sobre Pedro, é isso. Matheus França vai para o Chelsea. Eu venderia o Matheus França. Se chegar uma proposta de 25 milhões de libras, eu negociaria o Matheus França. Eu disse até no vídeo em que eu falo sobre Pedro. Para mim, o Vitor Hugo é um jogador melhor do que o Matheus França. Eu o negociaria.
tá? Eu o negociaria, tá certo? Falando sobre Claudinho, é muito difícil essa negociação. Inclusive o companheiro Mauro César Pereira fez um vídeo, né, falando sobre Claudinho. Inscreva-se no canal do Mauro César, caso você não seja inscrito, seja membro do canal do Mauro César. Pelo que a gente apurou aqui no canal, é uma negociação de mais de 20 milhões de euros. Ora, eu acho o De La Cruz, embora ache o Claudinho um ótimo jogador, eu acho o De La Cruz mais jogador do que o Claudinho. Então, se fosse pagar isso por um jogador, 20 milhões de euros ou até mais, eu traria o De La Cruz. A multa rescisória dele é 16 milhões de euros. Então, eu pagaria isso, traria o De La Cruz. Acho que é um jogador até do qual o Flamengo necessita mais, né? O Claudinho é um jogador que entra mais na área. O Claudinho, inclusive, na base, chegou a jogar como centroavante, tá? Depois foi recuando à medida que o tempo foi passando. É um meio-campista que joga atrás do centroavante. O De La Cruz não. É um meio-campista que, nesse time do River Plate, joga mais pelo lado direito, né? No meio de campo com o Enzo Pérez, Aliendro, De La Cruz de um lado, Nath Fernandes do outro, e na frente Barco e Lucas Beltrán. Então eu faria esse tipo de negociação, tá? Eu traria o De La Cruz, focaria todo o investimento. Eu sei que é uma negociação muito complicada, mas no De La Cruz, em detrimento, não sei se seria em detrimento, mas preferencialmente em relação ao Claudinho, acho que é um jogador melhor. Sobre Luiz Araújo e Alan, dois jogadores que já estão, o Luiz Araújo inclusive já foi apresentado, o Alan já está no Rio de Janeiro, e a informação que eu tenho é que o Alan, já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal inclusive, será titular do time do Flamengo, claro, quando estiver nas suas melhores condições físicas. Clinicamente, ele está completamente recuperado da lesão que teve nas costas no jogo da fase preliminar da Libertadores contra o Milionários, né? Foi logo no início daquele jogo no Mineirão que ele sofreu a lesão. Ele já está completamente recuperado. Basta saber como vai ser a recuperação dele física, né? E à medida que o tempo for passando, ele vai adquirindo melhor condição e aí sim será titular do time do Flamengo. A gente pode imaginá-lo, por exemplo, jogando no meio de campo, ao lado do Pulgar, Arrascaeta e Gerson. Seria um baita meio de campo. O Flamengo fez uma grande contratação, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.